Você já percebeu quantas vezes usamos cumprimentos no nosso dia a dia? Desde um simples oi até um boa noite. Essas palavras fazem parte das nossas conversas o tempo todo. No vídeo de hoje, você vai aprender vários cumprimentos básicos em Libras de forma simples e prática, e no final da aula passarei uma atividade. Bora para aula! Olá pessoal, meu nome é Wellington, sou intérprete de Libras, e para começar a se comunicar com pessoas surdas no cotidiano, temos que começar um diálogo mais amigável, igual fazemos no português. Então, vamos aprender alguns cumprimentos que irão te ajudar. Então, vamos começar com as saudações. Quando você chega para uma pessoa, a primeira coisa que você fala para ela é um oi ou um olá. Na Libras funciona dessa seguinte forma: você vai pegar a sua mão, fechar só esses 4 dedos aqui e deixar só o mendinho levantado. E vai fazer esse movimento aqui, ó, de arco, da esquerda para a direita, ou se você for canhoto, da direita para a esquerda, tá? Sempre nesse sentido de dentro para fora, tá? Você pode fazer assim ou fazer assim, balançando, tá bom? Tem essas duas formas. E o olá. Olá é só fazer olá. Muitas pessoas, inclusive pessoas que não sabem Libras, normalmente fazem assim, né? Quando a gente chega para conversar com alguém, um amigo, ou algum desconhecido, ou conhece uma pessoa, né? Pela primeira vez a gente faz oi, olá, e balança a mão assim. Isso também na Libras pode ser sinalizado como olá. Agora, vamos para o tudo bem. Toda vez que a gente dá um oi, cumprimenta alguém, é meio que automático a palavra seguinte, a frase seguinte ser um tudo bem, uma pergunta para saber como é que aquela pessoa está, né? Então, a gente vai fazer dessa seguinte forma, com a mão em configuração de O mesmo, saindo da boca aqui, ó, tudo, e abrindo assim, ó. Fecha a mão em O e abre. Tudo, e depois fecha como se fosse um joinha. Tudo bem. Com a outra mão, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora vamos sinalizar o bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem conversando com essa pessoa, né? O bom dia, a gente sempre vai começar com o mesmo sinal de tudo bem, que é esse daqui, né? Que é a configuração de O aqui na boca e faz o tudo. E dia, você faz o D saindo daqui da testa, bom dia. Ou vocês podem fazer bom dia, fazendo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo da sua mão, né? Então, bom dia ou bom dia. E tem uma terceira forma que é soletrando, que é o bom dia. Também pode ser sinalizado dessa forma. O boa tarde, a gente só vai fazer esse movimento. Vai continuar o bom, bom, e pode colocar a mão aqui e fazer tarde. Ou se você tiver com a mão ocupada, alguma coisa do tipo, quiser fazer só com uma mão, você pode fazer boa tarde. Boa tarde. Também vai ter o mesmo significado. E o de noite tem dois sinaizinhos bem bacana. Que é esse sinal aqui, ó. Uma mão você deixa aqui, ó, fechado, em configuração de S, na sua frente, e a outra mão espalmada, você vai fazer assim, ó. Boa noite. Boa noite. Como se o sol tivesse sendo fechado, né? Tivesse escurecendo aqui, quando a gente vai vendo o sol se pondo e tem escuro, tá? E o outro boa noite, que é o nosso segundo sinal, é o boa noite. Só fazendo como se estivesse fechando um pão, alguma coisa assim do tipo, né? Boa noite. Ou boa noite, ou boa noite. Alguns de vocês, esse boa noite, no momento que estiver se despedindo, né? Então, já está indo para casa, já são 10 horas da noite. Tchau, gente, boa noite. Ou quando você estiver chegando em algum lugar, você faz boa noite. Boa noite. Agora a gente vai para as nossas respostas. A mesma forma como você fala assim, você tá tudo bem? Você tem que responder. Da mesma forma que o tudo bem, que é só uma pergunta, que é esse tudo bem, vocês também podem falar bem. Só fazer assim, ó, bem, bem, bem. Ou fazer tá bem. Essas duas formas você pode sinalizar. Eu já vi surdos e também intérpretes fazendo isso. Inclusive até a gente, né, ouvinte, de vez em quando faz assim, né? Tá bem? Tá bem. Já vi surdo fazendo assim, tá bem. Tô bem, tô bem, tô bem. Ou, tô bem. Só fazendo O e saindo aqui da boca. Bem, bem ou bem. Não tem problema nenhum. Tudo ótimo. A gente não precisa colocar o tudo ótimo. Não fazer tudo, tudo. A gente pode sinalizar a parte do tudo na expressão facial. O ótimo faz uma configuração de O e faz ótimo. Nossa, ótimo. Ou assim também, eu já vi muita gente fazendo assim, ó. Ótimo, excelente. Nossa, eu tô ótimo. Com a expressão facial fazendo, nossa, eu tô tudo ótimo. Tá maravilhoso. Ou um sinal a mais aqui para vocês que eu não tinha deixado no roteiro, que é um maravilhoso. Você pode colocar aqui, ó, as mãos assim espalmadas para cima, meio abertas assim, né?
e fazer esse movimento aqui, ó. Maravilhoso. Vindo para o seu corpo, começando daqui da frente e fazendo assim, ó. Maravilhoso. Deixa eu fazer de lado, fica mais fácil, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Também pode ser sinalizado dessa forma. O mais ou menos, que muita gente também, quando a gente pergunta, né, fala assim, então mais ou menos hoje e tudo mais. Então, mais ou menos. Isso aqui, até quem não sabe Libras, ouvintes que não sabem Libras, já sinalizaram isso. Já fizeram assim, ó. Mais ou menos, mais ou menos. Inclusive, o ouvinte até consegue fazer com essa expressão facial, né? Tá mais ou menos, e tudo mais, e por aí vai. Agora vamos para as nossas apresentações. Quando a gente quer falar o nosso nome ou perguntar o nome de alguém, a gente pode fazer aqui, ó, o meu nome. Dessa configuração de U, aqui, ó, com a palma apontada para você, da esquerda para a direita. Da mesma forma, se for canhoto, da direita para a esquerda, tá bom? Então, meu nome. A Libras é mais resumida do que o português, então não precisa fazer palavra por palavra, sinal por sinal, tá bom? Então, você não precisa fazer meu nome é. Não precisa fazer isso. Vocês que estão começando, assim, vocês já até podem fazer assim, meu nome é e tudo mais, né? Mas depois que vocês forem ganhando fluência, vocês já vão fazer sinais direto, de uma forma mais resumida e mais simples de sinalizar e fica mais claro também para os surdos compreenderem, tá? Então, vocês podem fazer assim, ó, meu nome é, ou direto, meu nome. Só isso daqui já está implícito essa frase. Meu nome. Teu nome seria da mesma forma, só que ao invés de você colocar a palma para você, você vira para a pessoa que você quer perguntar o nome. Então você pode fazer teu nome ou nome. Com a expressão de pergunta. Nome. Qual é o teu nome? Nome teu. Prazer em conhecer você. Então a gente pode fazer assim. Prazer conhecer você ou você. Apontando. Você pode fazer só assim, mostrando a pessoa ou apontando para a pessoa, né? Prazer conhecer, ó, mão espalmada, aqui no peito, do lado do coração, ou dependendo do lado que você estiver sinalizando, né, qual for a sua mão, a predominante, né, você sinaliza do lado oposto. Prazer, nesse movimento circular, tá? Prazer. Quando você for ficando fluente, muitas pessoas só vai fazer assim, ó, para cima e para baixo. Mas já que vocês estão começando, vai de pouquinho em pouquinho. Faz assim, ó, prazer. Conhecer, faz o número 4 e coloca aqui no queixo, ó. Conhecer, batendo aqui, ó, conhecer. Prazer, conhecer você. E também você pode responder, prazer conhecer você também. Então, quando a pessoa conhece pela primeira vez, prazer te conhecer, prazer conhecer você também, tudo mais. Então, você pode adicionar esse também no final, ou não precisa. A pessoa pode falar prazer conhecer você, você fala prazer conhecer você. Com a expressão facial desse também, vocês não precisam sinalizar, vocês podem deixar explícito na expressão facial. Surdo e ouvinte, vocês podem perguntar, né? Inclusive, esse é o sinal de pergunta. Pergunta, você surdo? Surdo, vocês vão fazer assim, ó. Com esse dedo levantado, você fecha todos os dedos, deixa só o indicador levantado, você vem daqui do ouvido até a boca. Surdo, surdo ou ouvinte. Aqui do lado do seu ouvido, você coloca a mão espalmada do lado aqui e fecha e abre, como se estivesse bombeando alguma coisa, né? Ouvinte. Surdo, ouvinte, aí você pode perguntar, você, surdo ou pergunta, você, ouvinte? Estou aprendendo Libras. Vocês podem sinalizar dessa seguinte forma, né? Eu aprendendo Libras. Ou se vocês querem complementar mais um pouco, eu ainda estou aprendendo Libras. Vocês não precisam falar o sinal de estou, nada do tipo, tá? Lembra que a Libras é mais simplificada. Então, vocês não precisam fazer palavra por palavra, sinal por sinal, tá bom? Então, eu aprendendo Libras. Inclusive, vai vir até um detalhe aqui que eu quero falar para vocês, que vocês podem se comunicar assim também, tá? Fazer esse complemento na frase de vocês. Vocês podem falar como vocês estão aprendendo, né? Então, por exemplo, eu ainda, assim, ó, sinal de A batendo aqui no queixo. Eu ainda estou estudando Libras. Nível básico, intermediário e avançado, tá? Então, eu ainda Libras básico. Então, comecei a aprender e vocês podem ir adaptando essas frases também, tá bom? Agora vamos para os nossos agradecimentos. Então, a gente vai colocar as duas palmas assim, ó, espalmadas dessa forma, as duas mãos dessa forma. Vocês vão colocar uma aqui no queixo e outra na testa e fazer para frente. Esse movimento aqui, ó. Obrigado. 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 Ou só com uma. Obrigado. Com a mão também serve, tá? Obrigado. Agora, quando a gente responde um obrigado, então a gente pode fazer o de nada. Dessa forma assim, ó.
as duas palmas dessa forma, como se fosse o de obrigado, só que a mão base fica aqui parada, a mão predominante vem por cima e faz esse movimento aqui, ó. Você pode fazer os dois movimentos, né? Com as duas mãos, no caso. Você faz esse movimento assim, ó. De nada, de nada. Tem esse de nada, tem mais alguns de nada. Tem um segundo que eu já vi, que o surdo fazendo isso, que é como se estivesse falando, não tem problema. Até uma quarta. Então, esse, de nada, ou não tem problema. O terceiro é, não tem problema. Esse sinal é de problema com a cabeça de negação. Não tem problema. Ou não ter problema, tá bom? Não tem problema, não tem problema. E tem uma quarta que é de nada. Você faz esse sinal de O, né? Configuração de mão de O, e faz de nada. De nada. E o sinal de por favor, né? Então, eu já vi dessa seguinte forma. A pessoa coloca as mãos aqui na frente como um sinal de oração, como se fosse fazer uma oração, e balança assim e faz a cara, né? Por favor, por favor. Faz aquela carinha de pedido, sabe? Por favor, por favor. Você me ajuda, por favor? Por favor. Eu já vi essa forma aqui também de sinalizar, por favor. Pedidos. Esses pedidos pode ser um pedido de desculpa, um pedido de com licença e até mesmo pedir, né? Então, o primeiro sinal é desculpa. Sinal em Y, configuração de mão em Y, e faz aqui batendo no queixo ou só uma vez, dependendo. Nossa, desculpa. Expressão facial, gente. Sempre mantenha a expressão facial dependendo do sinal. Desculpa, desculpa. Bate algumas vezes. Faz uma coisa assim, como quando você está muito arrependido e, putz, fiz uma besteira enorme. Faz só uma vez, desculpa, e intensifica a sua expressão facial e corporal. Desculpa. Se você fez alguma coisa leve, opa, desculpa. Se esbarrou alguém, estava andando no ônibus, pisou no pé de alguém, ou esbarrou alguém, vocês podem fazer batendo. Opa, desculpa, desculpa. Com licença, vocês vão fazer essa forma aqui como se estivesse na mesma configuração de obrigado e tudo mais. Vocês vão fazer dessa configuração de mão como se fosse uma casa, só que deitada. E vocês vão, da frente do seu corpo, puxar para vocês. Dessa forma aqui, ó. Com licença. Com licença. Você está entrando em algum lugar ou quer sentar em algum banco do ônibus, tu pode falar assim, com licença, eu posso sentar ali? Ou junto de você, do seu lado, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, com licença. E o pedir. O pedir também é da mesma forma, a mesma configuração de mão, como se fosse o licença, só que você vai mexer os dedos ao invés de fazer esse movimento. Você vai fazer, pedir, pedir, pedir. Eu quero pedir. Ou também pedir. Eu quero pedir. Saindo a mesma configuração de mão, saindo da boca. Pedir. Eu quero pedir uma pizza. Ou eu quero pedir para você, me ajuda. Alguma coisa assim do tipo, né? Despedidas. Despedidas, a gente sempre fala o famoso tchau. Tchau. Esse aqui, qualquer pessoa, até mesmo ouvinte, sabe fazer isso daqui. Tchau. A gente faz aqui todos os dias, em todos os vários contextos, quando a gente encontra alguém e fala, tchau, até depois e tudo mais, né? E, inclusive, vem até depois, até amanhã e até a próxima. A gente pode fazer o até, nessa configuração de mão, você deixa a mão base espalmada aqui parada, estática, e a sua mão dominante, você faz o até. Esse, como se fosse um arco, né? Um arco. Essa configuração de mão assim, ó, até depois. Depois. Inclusive, eu já vi muito ouvinte que não sabe Libras fazendo isso depois, né? Depois. Na Libras é a mesma coisa. Até depois. Ó, fazendo esse movimento aqui, ó, depois. Configuração de mão dessa forma, com o dedo levantado, o dedo indicador levantado e faz depois. Até amanhã, vocês podem fazer até, da mesma forma, até amanhã. Esse é o sinal de amanhã. O dedo do meio, coloca aqui, ó, do lado da testa e puxa para baixo. Amanhã. Amanhã. E até a próxima seria da mesma forma. Assim, eu acredito que você conseguiria falar até a próxima da mesma forma que até depois, né? Então, até a próxima. Muitas pessoas fazem dessa forma aqui, ó, com o dedo base parado, com essa configuração de mão aqui. E a sua mão predominante você faz daqui e joga para depois, ou o próximo. Então, aqui, como se fosse o hoje e que vem logo após o próximo dia de hoje, tá bom? Depois de hoje, no caso. Preciso ir, ou sair, ou ir embora. Dessas três formas, né? Como a gente fala, eu estou atrasado, eu preciso ir embora. Então, vocês podem sinalizar da seguinte forma. Eu preciso ir. Sinal de preciso, configuração de A, na frente do seu corpo e preciso. Ó, preciso. Preciso.
ir. Configuração de mão dessa forma, só o dedo indicador levantado. Você coloca o dedo em você e puxa como se fosse falando que eu tenho que ir. Ah, eu vou, eu tenho que ir. O sair, você está de algum lugar e você vai fazer essa configuração de mão aqui. Ó. Em L, você está aqui e vai diminuindo. Ó. Ir. Sair. No caso, né? Sair não é ir. Sair. Ah, eu preciso sair. Sair ou sair. Você está de um lugar e vai embora para outro lugar. E embora ficaria a mesma coisa. Ah, eu tenho que ir ou embora. Embora. Isso aqui é um termo mais até informal, né? Ah, ó, preciso capar o gato, embora. Ó. Tchum, preciso ir embora. E o cuide-se, quando você está se despedindo de alguém, você fala cuida-se. Ó, cuida, tá? Se cuida. Essa é a configuração de mão. A mão base, aqui na sua frente, parada. E a mão principal, você vai fazer essa configuração de mão e batendo aqui, ó. Cuide-se ou se cuide. E expressões de cortesia. Como uma pessoa está chegando na sua casa, você vai falar, bem-vindo ou bem-vinda, né? Então, você vai fazer aquele mesmo sinal de bem, e dessa vez a gente vai fazer a mesma configuração de mão, com as duas espalmadas, aqui, ó, uma à frente e a outra atrás, tanto faz qual é a mão que vai ficar à frente ou atrás, e vocês vão sair da frente do seu corpo para você. Então, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Dessa seguinte forma aqui, ó. Bem-vindo. Se vocês estiverem recebendo uma pessoa na sua casa, ou na sala, ou em qualquer lugar que seja, que tiver que entrar em algum lugar, você pode falar, pode entrar. Então a pessoa está na sua frente, vocês falam, pode entrar. Nessa configuração de mão aqui, ó, uma mão parada, espalmada para baixo, e a outra dessa forma aqui, vocês vão deixar assim, ó. Vocês vão mirar para a mão base e entrar. Pode entrar. Fique à vontade. Vocês podem também falar de algumas formas, né? Você pode falar sinta-se livre ou sinta-se, sentimento, aqui ó, em forma de garra, batendo no peito. Sinta-se confortável, sinta-se livre. Eu já vi mais do tipo sinta-se confortável, sinta-se confortável. Sente-se, quando você quer falar para uma pessoa sentar ou aguardar você, vocês podem falar da seguinte forma. Essa configuração da mão base em U, vocês vão deixar assim deitado e a mão dominante, vocês vão fazer como se fosse um sinal de 5, só que fazendo assim, ó. Se vocês fizerem batendo, dá a entender que é uma cadeira. Se vocês fazem só uma vez, significa sentar, tá bom? Tem essa pequena diferenciação. Eu já percebi isso na comunidade surda, porque sinal de cadeira e de sentar é a mesma coisa. O que eu percebi é o que muda é o movimento. Sentar é só uma vez, senta, e o cadeira é batendo. Cadeira. Até porque na vida real ninguém fica sentando o tempo inteiro assim, né? Então a gente só senta uma vez e a cadeira a gente fala o lugar que senta, né? Cadeira, tá bom? Tem essa pequena diferenciação. E espere um pouco, né? E vocês podem fazer dessa seguinte forma aqui, ó. Espere um pouco. Então, as duas mãos em configuração de S, a mão base você deixa parada na sua frente, a mão de S predominante você bate aqui nessa região da mão base, tá? Espera. A mão de apoio, no caso, né? Espera. E vocês podem acabar confundindo com o pare. O pare é só uma vez. Pare. E batendo é espere. Para. Com a expressão facial, né? Então, para. Ou a criança está fazendo alguma coisa? Para de fazer isso. E o espere. E se vocês quiserem complementar com pouco, vocês podem fazer só o sinal de pouco. Espera um pouco. Espera um pouco. Batendo, espere um pouco. E o para. Tá bom? E o não entendi. O não entendi é não entendi. Nessa configuração de mão, do lado da cabeça, balançando a cabeça, ó, em sentido de negação. E não entendi. Fazendo esse movimento com a mão. Ó. Não entendi. Não entendi. Ou até mesmo entendi. Entendi ou entendi. Como se fosse raspando assim para fora, sabe? Entendi ou entendi. Vocês podem até fazer balançando assim. Ó. No dia a dia, quando vocês forem pegando fluência e ter contato com surdos, vocês vão perceber que eles não se apegam a certos movimentos. Então, tem surdos que fazem assim, ó, entendi. Outros que fazem batendo na cabeça, entendi. Outros que fazem, entendi. Tá bom? Mas vocês vão pegando ali no costume do dia a dia, ou contato com o surdo, vocês vão pegando esses pequenos detalhes, tá bom? Entendi, entendi, entendi. E o não entendi, vocês só balançam a cabeça. Não entendi. Ou vocês podem fazer, entendi não. Entendi não. Pode repetir, vocês podem falar para uma pessoa que está sinalizando muito rápido, aí você, pera. Você fala de novo, ou melhor, pode repetir?
fala, configuração de P, saindo da boca aqui do queixo, né? Fala, configuração em L, nessa forma assim, a palma da mão mirando para baixo e com esse movimento. De novo. Fala de novo. Ou vocês podem ir direto. Pera. De novo, com aquela expressão de não entendi. De novo. E a pessoa pode sinalizar novamente ou repetir, né? Vocês podem fazer essas duas palavras do português. De novo ou repetir. Pera. Sinaliza de novo ou só de novo. Ou repete, por favor. Pode fazer isso também. E mais devagar, vocês também podem complementar nesse sentido de quando pedir para a pessoa falar de novo, vocês podem falar pera, de novo, devagar. O mais devagar, vocês podem colocar na expressão, devagar. E no movimento também, vocês não precisam fazer esse movimento devagar. Você pode falar devagar, com calma, assim, devagar. Isso já dá a entender que a pessoa precisa falar mais lentamente, tá bom? E vocês ainda podem complementar com um por favor também, né? Pera, sinaliza de novo, só que devagar, por favor. Ou nem precisa colocar o por favor, só fala devagar. E vocês podem até fazer outro complemento. Eu ainda estou aprendendo Libras. Tem essas formas que vocês podem sinalizar. Esses foram alguns dos principais complementos básicos em Libras que você pode usar no dia a dia e com eles você já consegue iniciar e encerrar uma conversa normalmente. São sinais simples, mas que vão ajudar bastante. Agora o segredo é praticar. Mas antes, compartilhe esse vídeo com quem quer aprender Libras e deixa seu like, assim você me mostra que estão gostando do curso e eu consigo trazer mais conteúdos. Tem duas atividades para vocês. A primeira vocês farão agora e a segunda falarei depois que vocês finalizarem essa primeira, beleza? Para começar, vocês podem fazer sozinhos ou chamar alguém que queira aprender para fazer com vocês. Não tem problema nenhum. A atividade é a seguinte: vocês irão pausar o vídeo e tentarão sinalizar esse diálogo que eu preparei para vocês. Antes de irmos para a segunda atividade, tenho um convite para fazer. Se vocês querem aprender Libras do zero até a fluência, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas aulas. Agora, essa é só para quem quer aprender Libras de verdade. A atividade é o seguinte: vocês irão fazer algumas adaptações nesse diálogo e tentarão sinalizar novamente. Podem sinalizar na frente de um espelho para se acostumarem com os sinais e as expressões, e se quiserem, podem gravar um vídeo de vocês sinalizando. Caso se sintam confortáveis, podem colocar nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, e me marcar, mas só se vocês quiserem. E coloquem aqui embaixo se vocês conseguiram fazer essas duas atividades e o que vocês acharam. Sentiram dificuldade, tiveram dúvidas? Comenta aqui que eu quero saber e também ajudá-los da melhor forma possível. E caso tenham perdido alguma aula, deixarei aqui uma playlist do curso completo para vocês.